Bom dia a todos, iniciando a transmissão. Mauro Guimarães, direto aqui da minha casa. Estava aqui com um probleminha técnico no meu. Vocês podem ver que eu estou todo descabelado. Estava com um probleminha técnico no meu fone, esse aqui que eu pretendia usar. Pois é, não está funcionando. Então vamos com o fone alternativo, que é o outro, tá? Essas correrias logo de manhã, né? Tava tudo pronto, bateria recarregada. E aí quando ele tinha que funcionar, não quis funcionar. Mas tudo bem. Sejam todos bem-vindos. Mais uma palestra de domingo no Grupo Boa Nova de Estudos Espíritas. Estamos todos aí de casa, transmitindo de casa. Então, assim, minha casa, por exemplo, é cheia de cachorros. Então, se vocês ouvirem de vez em quando um latido, uma respiração mais ofegante, é um deles que está circulando por aqui, tá bom? Então, não se preocupem, está tudo sob controle, nenhum cachorrinho está sendo esganado, nem nada disso, está tudo bem, tá? Estou só verificando aqui se a transmissão está direitinho. Se está chegando a transmissão com qualidade. Só um segundo. Estou vendo aqui na página inicial do Boa Nova, só para a gente... Só um segundo. Sim, ótimo, tá? Lembrando que vocês podem... controle, nenhum cachorrinho está sendo esganado, tudo bem. Eu estou me ouvindo falando aqui, só um segundo. Estou só verificando aqui se está direitinho. Está chegando a transmissão com qualidade, só um segundo. Tudo que eu queria era pausar a transmissão aqui. Na página inicial. Por algum motivo não está pausando. Pronto, consegui. Então, começando ainda no bom dia a todo o pessoal do Boa Nova, tá? Todo mundo que está online aí, bom dia a todos, tá? Poderia estar passando bom dia um a um, só que a Lígia é rígida com os horários e estamos aqui, tá? Então, hoje nós vamos fazer um estudo bem interessante. De uma forma geral, é um estudo que sempre tem boa aceitação nos centros espíritas, o pessoal gosta desse estudo. O estudo sobre a afeição que os espíritos votam às pessoas. Esse é o nome do estudo, tá? Então, a afeição dos espíritos por certas pessoas. E o pessoal gosta, de uma forma geral, porque uma das grandes mensagens consoladoras do Espiritismo é justamente o fato de nós não estarmos sozinhos em momento algum na nossa existência, tá? Então, sintam-se bem, sintam-se bem-vindos, tá? Eu gostaria de ter tempo, geralmente quando eu faço as transmissões, tem tempo para perguntas, tirar dúvidas e tudo mais, mas aqui eu estou olhando para o lado, eu estou monitorando aqui, então vocês podem, de repente, aí, até me ajudar fazendo perguntinhas, porque como eu não tenho aquela troca de olhares que a gente geralmente tem nas palestras públicas, então vocês podem conversar comigo através do texto, tá? E eu vou dando uma lida de vez em quando e isso vai com certeza enriquecer o nosso trabalho, tá bom? Bom, todos já mais calmos, vamos fazer uma palestra para a gente poder iniciar o trabalho. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais que se encontram conosco nesse momento, estamos todos aqui reunidos, Senhor, em nome de Ti, agradecidos pela Sua presença, na certeza de que não estamos sós, na certeza de que Tu, Senhor Jesus, está junto conosco, porque Tu estás em nossos corações e dois de nós ou mais reunidos em Seu nome, sabemos que o Senhor está sempre presente. Agradecidos aos mentores espirituais que nos inspiram hoje e sempre, que nos ajudam a transmitir a melhor mensagem, da melhor forma possível, que nos ajudam também a compreender não só a mensagem como conhecimento, mas a aplicabilidade no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas escolhas. Senhor, estamos muito felizes de poder estarmos já aqui reunidos nesse domingo, agradecidos também por essa tecnologia que nesses momentos difíceis nos aproxima, sabendo, Senhor, que não estamos sozinhos. O isolamento é simplesmente físico,
estamos unidos todos nessa grande comunidade espiritual. Permita-nos, Senhor, a graça do seu conhecimento, da sua informação, a luz para o entendimento, para que possamos aproveitar ao máximo tudo que nos será trazido na manhã de hoje. Permita, então, com a sua graça, Senhor, que possamos dar por iniciado essa manhã de estudos. Graças a Deus. Bom, então, a Lígia já estava me ligando aqui, né? E eu aqui brigando com o meu fone. E eu, não, calma, Lígia, vai entrar, fica tranquila. Na verdade, já tinha entrado, só não estava autorizando a transmissão por causa do fone que não estava conseguindo botar para tocar. Mas não tem problema, eu já monitorei aqui, sei que vocês estão me ouvindo bem, tá? E então vamos começar o nosso estudo, certo? Só um segundo, deixa eu ver onde eu coloquei o estudo. Tá? Aqui, pronto. Aí, pronto, tá? Então, vocês vão me ver brincando de vez em quando assim com a minha imagem, tá? Para eu sair da frente, óbvio, né? E também para vocês não ficarem só olhando para uma imagem falante, tá? Eu tô junto sempre, existe uma pessoa por trás das imagens, não estamos sozinhos, tá? E então, esse é o nosso estudo de hoje, a afeição dos espíritos por certas pessoas, tá? É, esse tema se encontra no Livro dos Espíritos, nas questões entre 484 e 488. Esse que vos fala, Mauro Guimarães, tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeira pergunta. Os espíritos se afeiçoam preferentemente a certas pessoas? Obrigado. Então, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque como é que a gente sabe se eu tenho bons espíritos afeiçoados a mim, se eu tenho espíritos estranhos, assim, tenebrosos afeiçoados a mim? Ou seja, com quem que eu tô, com quem que eu vivo, com quem que eu estou, por quem estou acompanhado, tá? Então, o que vocês acham? Que os espíritos afeiçoam preferentemente a certas pessoas? Antes da gente responder, é interessante que a gente entenda que quem são esses espíritos, né? Que espíritos são esses? Existe alguma diferença desses espíritos a nós mesmos? Nós também não somos espíritos temporariamente revestidos por uma camada, né, de carne, certo? Somos, não somos? Então, nós aqui encarnados, nós não nos acercamos preferencialmente de pessoas com as quais temos afinidades, né? Então, se os espíritos somos nós desencarnados, certamente que eles também, né, se aproximarão daqueles a quem eles se afeiçoam, tá bom? Acho que não tem nada de estranho nisso que a gente está falando, não é verdade? Então vamos lá. Aqui, ó. A resposta é a seguinte: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se assim, daí suas afeições, como consequência da semelhança das sensações. Tá? E aí a gente vai destrinchar um pouquinho essa pergunta, porque ela é interessante para a gente entender as próximas. Então, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. Tá? E quem seriam esses homens de bem? Os homens de bem, em realidade, ele usa um termo que está muito, muito bem descrito. Tá? Eu ia colocar aqui... só um segundo. A vantagem da gente estar aqui online é que a gente pode catar as coisas diretamente no, no nosso computador, né? Então, aqui, ó. Homem de bem. Pronto. Nossa.
o homem de bem, homem de bem. Aqui. Daqui. No capítulo 12, chamado Perfeição Moral, da terceira parte do Livro dos Espíritos, tá? A gente tem, no item de número 4, o título Caracteres do Homem de Bem. Tá? Então, a gente vai para lá. Um instantinho. Isso aqui, eu estou fazendo aqui online. Vamos lá. Aí, aqui, cheguei. Então, ele começa assim. Na questão 895, ele fala assim: posto de lado os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém poderia enganar-se, qual o sinal mais característico de imperfeição? É o interesse pessoal. As qualidades morais são frequentemente como a douradura colocada num objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. O homem pode possuir qualidades reais que fazem dele homem de bem, segundo o mundo. Essas qualidades, porém, embora constituam um progresso, nem sempre suportam certas provas, e algumas vezes basta que se toque a corda do interesse pessoal para colocar o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é mesmo uma coisa tão rara na Terra que, quando ele se apresenta, admiram-no como se fosse um fenômeno. Então, isso está na questão 895. Tá? E aí, um pouquinho mais à frente, ele fala aqui, só um instantinho, aí ele vai tecer sobre paixões, o egoísmo nesse capítulo, tá? Aí na questão 918, ele começa a falar dos caracteres do homem de bem, tá? Aí na 918, através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve levar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Então, é isso que a gente tem que ter em mente aqui, tá? Quando a sua prática, né? Porque a prática, a gente sabe que a prática é muito diferente da teoria, certo? Então, assim, o que significa isso? Vocês perceberam que na prece, e é uma coisa que eu sempre peço na prece, a questão de nós podermos, tão logo quanto possível, aplicar os conhecimentos que agora adquirimos na forma de benesses para nós e para os outros, ou seja, sabiamente, com sabedoria. Tá? Por quê? Porque nós só conseguiríamos realmente colocar em teste, em prova, nossos conhecimentos quando nos relacionarmos na nossa vida de relação. Tá? Então, nesse momento, por exemplo, que a nossa vida de relação está limitada, mas ela está limitada por quê? Vamos lá. Ela está limitada, o isolamento, vocês perceberam que o isolamento social, ele se dirige à sociedade como um todo, mas não às famílias? E se vocês fizerem um pequeno paralelo com o que vivíamos há um mês atrás, né, nós tínhamos uma sociedade socializada e uma família dessociada. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, todos nós tínhamos muitas formas de desculpar a nossa ausência em casa. Todos nós, sem exceção, seja avós, pais, filhos, etc. Tá? Era o trabalho, era o estudo, eram as dificuldades de relação, enfim, a gente desculpava para não o quê? Não se aproximar. E percebíamos um momento família em que estavam todos muito afastados. Tá? Por estarem muito afastados,
Sinceramente, para mim isso é providencial, tá? Eu sei que para muitos, e para mim em alguns momentos também, esse, digamos assim, é, 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 esse Big Brother que se tornou a nossa convivência dentro de casa, né? Todo mundo se esbarrando o tempo todo, se atritando, né? Atritando no quê? Nós atritamos naquilo que não polimos, tá? Então, numa superfície lisa praticamente não há atrito, não é verdade? Mas é, pela nossa procrastinação no nosso relacionamento, e nós não viemos à toa na família que temos, nós não conseguimos polir essa superfície de relacionamento, fazendo com que nosso relacionamento seja mais liso. Tá? Então estamos todos juntos para quê? Para colocar em prova todas aquelas teorias que até hoje a gente aprende com tanta qualidade. Tá bom? Então, o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Então, como é que a gente começa? Quando a gente entra em contato com a doutrina espírita, a gente começa pelo o conhecimento, a percepção da vida espiritual, que a nossa vida não acaba aqui, concorda? E aí, em seguida, a gente começa a aprender as leis de Deus, que muito diferem das leis dos homens, tá? Muitos cumpridores das leis dos homens não cumprem muito bem as leis de Deus. E quando a gente começa a tentar contribuir cumprindo as leis de Deus, nós somos tidos como o quê? Muitas vezes como loucos, como fanáticos, né? Como pessoas que são idealistas fora da realidade. Não é assim que muitas vezes rotulam quem tenta viver as leis de Deus? Vocês concordam com o que eu estou falando? Se vocês concordam, é porque vocês já passaram por isso. Eu já passei, tá? Eu realmente já passei por isso. Então, as pessoas veem em você um comportamento diferente e acham que você é que está estranho e não eles que poderiam se melhorar, porque a gente vê também na gente, nesse comportamento, isso é uma atitude contínua de melhorar-se, tá? Então, os bons espíritos, eles simpatizam com os homens de bem. Então, os homens de bem são aqueles que seguem, né, com a maior tranquilidade aquilo que representam na vida corporal, com maior tranquilidade aquilo que representam as leis de Deus, certo? Lembrando que essa questão 918 é a que antecede a famosa questão 919, o famoso conhece-te a ti mesmo, tá? O conhecimento de si mesmo. É lógico que todas as nossas tentativas de ir para o nosso mundo tendo como base de comportamento as leis de Deus, vão exigir de nós, todos nós, um grande conhecimento de si mesmo para que a gente consiga se manter esperançoso, otimista, confiante, mesmo diante das dificuldades, tá bom? Mas aí a gente fala assim, pô, Mauro, mas eu não consigo, eu não tenho capacidade de ser esse homem de bem aí que o Livro dos Espíritos está esperando de mim, vamos botar dessa forma, tá? Mas aí ele continua, ele fala assim, os suscetíveis de se melhorar. Então, os espíritos afeiçoam-se preferentemente a certas pessoas, né? Aí ele está falando, os bons espíritos se afeiçoam aos homens de bem, que a gente já viu as qualidades, mas também aqueles suscetíveis de se melhorar, tá? Então, quando eles percebem que a pessoa está caminhando ativamente, tá? Para se tornar melhor, ou seja, se aplicando nos estudos, colocando em prática tudo que vai aprendendo, tá? Desculpa aqui que eu de vez em quando eu dou uma olhada para baixo, que eu estou monitorando aqui o que a gente está fazendo, tá bom? Deixa eu ver aqui, o pessoal está vendo perfeitamente, ouvindo bem, ótimo. Então, continuando. Então, seremos nós esses suscetíveis a se melhorar? Não é uma boa pergunta? E o que seria aquela pessoa suscetível a se melhorar? Aquela pessoa que... Desculpa. No seu dia a dia, coloca em prática, na maioria do tempo, né, diante das suas possibilidades e das suas forças e das suas faculdades, tudo que ele já conhece da lei de Deus, vivendo aquela teoria na prática, certo? São suscetíveis de melhorar por quê? Porque já têm o conhecimento e estão trabalhando ativamente
para se melhorar. E aí, os espíritos bons simpatizam com essa pessoa, falam assim, poxa, eu vou ajudar, vou trazer a ele um pouquinho de paz, um pouquinho de calma, acalmar esse coração, porque eu estou vendo que ele realmente está se esforçando para se melhorar. Então, os espíritos bons, com muita tranquilidade, se afeiçoam a nós, tá? E a gente pode pensar assim, ah, Mauro, mas eu oscilo. Tem momentos em que eu estou vivamente vivendo o Evangelho, e há outros momentos na minha vida em que eu extravaso a minha raiva, extravaso a minha angústia, meus medos, minha incerteza, né? Aí eu falo assim, poxa, que bom, né? Sinal que você é humano e que você não está aqui à toa. Você está sendo provado, caro amigo. Né? Então nós somos, né, constantemente provados, não é à toa que estamos num planeta de provas e expiações, para amadurecermos, né, amadurecermos o que recebemos de compreensão, recebemos de informação das leis de Deus. Legal? Aí outra pessoa pode falar assim, poxa, Mauro, mas e as pessoas que não têm conhecimento das leis de Deus? Aí eu vou falar, isso daí, desculpa, mas não existe. Por quê? Porque a lei de Deus e a sua consciência, a consciência divina, encontra-se dentro de cada um de nós, tá? No Espiritismo, nós colocamos isso de uma forma mais didática, de uma forma mais palpável, palatável, mais inteligível, certo? Mas nós conhecemos infinitas pessoas, tá? Infinitas eu fui bem exagerado, mas uma grande quantidade de pessoas que vivem as leis de Deus no seu dia a dia, tá? Para eles aquilo é uma realidade, tá bom? Sem, no entanto, conhecerem o que seria, na teoria, vivenciar ou viver as leis de Deus. Combinado? E aí a gente continua. Tudo bem, não tem só espírito bom no mundo, né? Então vamos ver o que acontece com os espíritos inferiores. Os espíritos inferiores, eles se associam, simpatizam, estão junto de quem? Dos homens viciosos ou que podem tornar-se assim. Então, existem os homens viciosos que rotineiramente trabalham na malprática. Não é praticar o mal, mas a malprática. O que seria a malprática? Aquelas práticas que se distanciam o homem da lei de Deus, das leis de Deus, tá? Sejam os abusos da mais vasta ordem, tá? Seja o egoísmo, sejam as paixões desenfreadas, seja, por exemplo, o orgulho que impede que ele enxergue uma opinião diversa à sua, ou uma existência diversa à sua como real também, tá bom? E mais do que isso, esses são os homens viciosos porque eles só enxergam isso, eles ainda não conseguem enxergar as leis de Deus. Mas a gente tem um grupo que são aqueles que podem se tornar homens viciosos. E quais seriam esses? Seriam aqueles que já conhecem a lei de Deus, mas por fraquezas morais, por dificuldades em manter uma certa racionalidade na sua conduta, no seu agir, superando pela razão a sua emoção, essas pessoas elas acabam se tornando um pouco mais fracas. Por quê? Principalmente porque elas não trabalham o autoconhecimento. Tá? Então o conhece a ti mesmo, ele é fundamental na nossa vida, porque só através deste lema, conhece a ti mesmo, só através da análise profunda, detalhada e cuidadosa dos nossos atos, do nosso dia a dia, de nossa vida de relação, de como nós conseguimos interagir com as pessoas, com o meio, com as dificuldades, com as vantagens, as possibilidades, ou seja, como é que eu fico quando eu estou bem? Né? Estou bem, estou empregado, estou trabalhando, está tudo dando certo para mim. E como é que eu fico quando estou em isolamento social, estou doente, estou com dificuldade, estou com dívidas? Será que todas essas mazelas que eu acabei de descrever agora, que são particularidades de um planeta de provas e expiações e de uma vida num corpo, uma vida de encarnado, uma vida material, tá? Será que elas, comparadas à nossa existência, né, que nós fomos criados simples e ignorantes e tendemos à perfeição na eternidade, certo? Então somos espíritos eternos. Então, será que essas tribulações da vida material de hoje, que estão bagunçando muito a minha cabeça, elas precisam dessa relevância toda nas nossas vidas?
né? Elas precisam mexer com as minhas crenças, mexer com os meus ideais, transformar o meu comportamento. Então, mais uma vez, volto a falar, porque esse tema todos nós, em realidade, assim, a humanidade como um todo está vivendo isso, o isolamento social. Então todos nós, em conjunto, enquanto humanidade, 7 bilhões e 800 milhões de pessoas estão nesse momento em isolamento social, tá? Eu sei que eu estou exagerando, o pessoal vai falar, mas lá no cantinho da planeta... Eu entendi o que vocês estão falando, mas lá no cantinho do planeta, né, com pessoas, de repente, em outro estágio, com outras possibilidades, com outras missões de desenvolvimento nesta vida, não precisam do que a gente está vivendo agora. Então, para eles, o que a gente está vivendo agora talvez seja, nesse momento, irrelevante. Mas para nós é extremamente relevante. E é por isso que está doendo, é por isso que está causando dificuldade. Tá? Por quê? Porque a falta de conhecimento de nós mesmos torna muito difícil a convivência com nós mesmos, e a gente acaba projetando essa dificuldade, a gente transfere essa dificuldade de autoconvívio para aquelas pessoas que agora estão de forma compulsória, né, convivendo com a gente. Por quê? A gente vê que dentro de famílias que vivem no mesmo teto, essa questão da convivência compulsória, ela era muito burlada, tá? Com as necessidades materiais do dia a dia. Então, por que os pais não almoçavam, não jantavam com os filhos? Ah, não, porque tem que trabalhar até tarde, porque a vida é muito cara, o custo de vida é alto. Então nós, né, interessados em conforto, interessados a dar conforto para a nossa família, nós justificávamos a nossa ausência na família, tá, pelos bens que nós poderíamos entregar àquela família se nós estivermos ausentes. E a gente sabe, né, que o maior bem que a gente pode dar para a nossa família é estar perto dela, certo? Então, nessa nossa vida de isolamento atualmente, com pequenos sinais de contato, de informação, de atenção, a gente percebe que, que bom que você lembrou de mim, eu estava aqui agora, enfim, né, meio angustiado, sem ter o que fazer, e poxa, foi legal você ter me ligado, foi legal a gente se aproximar. E em realidade a gente não está se aproximando, vejam só, a gente não está se aproximando fisicamente, a gente está se aproximando como? Da mesma forma que os espíritos se aproximam da gente, por afinidade, por carinho, por cuidado, por atenção, tá? Então, essa é a questão, essa é a grande questão, tá? Como é que nós podemos viver bem agora, né? Trabalhando, o isolamento, todos os psicólogos hoje são unânimes em dizer que um certo distanciamento, um certo isolamento, por um pequeno período, é necessário para a gente praticar a introspecção, e através da introspecção nós conseguimos o melhor autoconhecimento e conseguimos nos projetar para o mundo de uma forma mais eficiente. Tá? Por quê? Com a introspecção, com o autoconhecimento, nós conseguimos justificar, limitar, entender melhor o nosso dia a dia, tá? E entendendo melhor o nosso dia a dia, a gente dilui essa informação dentro de nós, sem necessidade de extravasar isso com outras pessoas. Extravasar no sentido negativo, de jogar isso para fora, tá bom? Então, não é... E aí é engraçado, né? A gente está na terceira semana aí dentro de casa, vamos para a terceira semana, então a gente percebe que no início a gente ainda conseguia argumentos para se distanciar, né? Era o trabalho, né, o home office que seja, trabalho via computador, à distância, né, como a gente está fazendo aqui, eram os compromissos, as contas que tinham que ser feitas, era a televisão que tinha que seguir as informações para saber o que estava acontecendo. Então as pessoas elas acabavam só desviando o foco da atenção da convivência com essas desculpas, mas ao longo do tempo isso vai passando. Isso deixa de ser desculpa e começa a ser um negócio engraçado. E aí a própria pessoa não aguenta mais arranjar desculpa. Então a única alternativa que ela vai ter é conversar, conviver, aproximar, estressar laços. Né? Eu estava conversando com uma paciente, nós médicos, a gente recebeu autorização de fazer consultas por vídeo, e a paciente estava falando assim, nossa, estou aqui,
meu marido e meu filho convivendo. Meu filho é adolescente, mas meu marido agora está parecendo um adolescente. Ele está fazendo as mesmas coisas do meu filho, eu não estou aguentando esses dois juntos. E eu estava rindo, né? Porque, e eu falei para ela, tudo bem, mas ele, né, o adulto, vai conviver por certo tempo com o adolescente, tentando fugir da realidade com uma cabeça, jogando a sua cabeça para uma cabeça adolescente, mas ele é o adulto, ele tem responsabilidade, já está dentro dele as questões de responsabilidade do seu dia a dia. Então vai ter um momento que o adolescente que não tem responsabilidade vai sugerir algo que para o adulto já não rola mais, que ele já não vai mais fazer. Então ali vai esbarrar o limite, ele vai perceber, poxa, eu estou aqui dando uma de criança, mas eu sou o adulto da relação. Se a gente continuar nessa, a gente acaba se prejudicando. Vocês estão entendendo como as coisas evoluem? Como o tempo nesse momento é precioso no nosso relacionamento? Tá? Então, continuando. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou com aqueles que têm uma maior, por falta de autoconhecimento, uma maior possibilidade de ceder àquela influenciação desses espíritos, tá bom? E aí, a gente continua. Daí, suas afeições como consequência da semelhança das sensações, tá? As sensações, aí pegando aqui a semelhança das sensações, sensações estão relacionadas com as emoções, tá? Então, um espírito, desses espíritos, no caso dos bons espíritos, eles têm uma... É interessante porque os bons espíritos, nós não os influenciamos, mas eles nos influenciam. Então nós conseguimos, a partir do que somos, influenciar na horizontal, as pessoas que estão mais ou menos no nosso padrão vibracional, e do nosso padrão vibracional para baixo. Isso a gente consegue ajudar, influenciar, também, né, de certa forma. Esse ajudar significa assim, influenciar, tá? Independentemente de que tipo de influência a gente está exercendo sobre essas pessoas. Mas a gente não consegue fazer isso do que somos para cima, tá? Então, nós mantemos uma relação horizontal com os semelhantes e vertical com os que estão, com os que têm uma compreensão ainda inferior à nossa, tá? Ou por incrível que pareça, por incrível que possa parecer, né? Tem pessoas que têm uma compreensão ainda inferior à nossa, às vezes a gente sentindo assim, pô, sei que nada sei, né? Ai meu Deus, quando é que eu vou fazer alguma coisa, vou pensar alguma coisa decente na vida? Eu sei, mas essa insatisfação, essa cobrança faz parte do nosso desejo de crescimento pessoal, tá bom? Então, nós temos então as sensações, tá? Então, sensações a gente está falando de sensório, sensório a gente está falando de sentimentos, sentimentos é a emoção ligada ao sensório. Então, a gente prova um sorvete, né? Fala, nossa, que sorvete delicioso! E aí você pega aquele sabor e atribui a ele uma emoção, e vira uma sensação, tá? Uma sensação, uma ação no sentir, certo? Ou então, a gente precisa de um ritual para dormir, tá? Porque a gente, enfim, preciso tomar um leite quente com canela para dormir, tá? A gente atribuiu àquele leite com canela uma sensação, ou seja, uma emoção que nos faz relaxar e permite um bom sono, tá entendendo? Então, a semelhança de sensações que nos faz afinizar com os espíritos, tá? Aí, a vibração dos pensamentos, ela se transforma em sintonia, tá? Para vocês entenderem. Então, eu falei que sensação é a ação de sentir. A ação no sentir é emoção, certo? A emoção sobre o sentir é transformada numa sensação. E aí, isso, né? Todo o nosso sentimento, todo o nosso pensamento, ele se transforma em uma onda, tá? E essa onda gera uma vibração. Então aqui eu botei para vocês um desenhozinho esquemático para a gente entender o que seria uma sobreposição de ondas e como isso amplia os sentimentos, tá? Então, vamos imaginar que nós sejamos esse ser azulzinho, tá? Então, a nossa onda de pensamento é a linha azul, tá bom? Aí a gente encontra com uma outra pessoa, por exemplo, eu estou dentro de casa, não estou podendo sair, estou angustiado porque eu não estou trabalhando o conhecimento de mim mesmo, estou tentando fugir, estou me enterrando no Netflix, na comida, na bebida, seja o que for, tá? E estou na fuga, na fuga, na fuga. Do meu lado, tem uma outra pessoa assim também, tá? Só que o que acontece? De tanta gente fugir, a gente começa a ficar com medo, porque a gente começa a recuperar as emoções mais básicas, certo?
E aí essa pessoa, que é o número 2, começa a pensar nessa mesma vibração que eu tô. E aí o que acontece? A onda número 1 se soma à onda número 2 e acontece a onda número 3. Então aquela onda que teria a amplitude do azulzinho, ela acaba tendo a força, a intensidade, a amplitude de onda da 3, porque estão muitas pessoas pensando do mesmo jeito ao mesmo tempo. Entenderam? E aí, é por isso que, na dúvida, é melhor a gente se educar a nutrir os melhores pensamentos possíveis, entendeu? E trabalhar com as pessoas que convivem conosco para que elas também se nutram dos melhores pensamentos possíveis. Porque aí, e a gente pode discutir, conversar sobre isso, sim, eu tenho falado muito, quando eu falo publicamente, do propósito, estabelecer bons propósitos para a nossa vida, começar o dia estabelecendo um propósito, fazendo uma leitura edificante, fazendo uma prece, observando a natureza, agradecendo a Deus a oportunidade de crescimento, que não é à toa, nada vem em vão. Deus, universalmente bom e justo, nos coloca exatamente no local, na vivência, com as pessoas, com o ambiente, com o coronavírus que a gente precisa viver nesse momento, certo? Então, para quê? Para que no momento em que haja a soma das ondas, e aumente a amplitude de amor, de esperança, de solidariedade, entenderam? E não as ondas que a gente somava antigamente, ambição, orgulho, egocentrismo, né? Busca desenfreada de conforto, de teres, né? De haveres, entenderam? E o ser, né? O ser espiritual em detrimento de tudo isso, tá bom? Vamos lá. Aí a gente muda para as outras questões, que vai ficar tudo mais fácil agora. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre é por afeição, e ele pode a esta misturar sua reminiscência das paixões humanas. Olha que legal. Então, a verdadeira afeição nada tem de carnal. O que significa isso? Nós, né, na nossa relação espiritual, na nossa relação mais profunda, tá? Mesmo encarnados, nós conseguimos hoje encarnados ficar associados a pessoas que a gente julga que moralmente não seria muito bem isso que a gente faria se a gente estivesse naquele momento? A gente não consegue, né? A gente até convive ali, mas chega uma hora que a pessoa começa a falar tanta coisa que você fala assim, não, eu não concordo mais, certo? É a mesma coisa daquele pai, né, tornando a vida da esposa muito difícil porque ele estava adolescente igual o filho adolescente. Vai ter um momento que o comportamento do adolescente, que está ainda no seu processo de formação intelectual, no processo de formação psicológica, chamado individuação, vai ser o momento que o adolescente vai começar a testar os limites dele, porque isso é a natureza do adolescente. Mas o adulto já conhece seus limites, entenderam? Então, por exemplo, coisas simples, né? Os dois saíram para correr. Estou uma simulação aqui, os dois saíram para correr. Aí o adolescente olha assim, tem um barranco enorme com um monte de areia embaixo. Caraca, pai, vamos se jogar. Ele vai, se joga, sem pensar nada. Aí o pai, que, né, já tem uma certa idade e já tem um joelhinho doendo, um pouquinho mais de peso, um probleminha nas costas, fala assim, não, eu não vou pular. Caraca, pai, deixa eu ser medroso, pula aí. Não, eu não vou pular. Então, as relações expõem os nossos limites e são interessantes, tá? A gente não deve fugir disso, entenderam? E aí, né? Então, por quê? Porque as verdadeiras intenções, elas não estão no carnal, mas sim nesse processo que nós já desenvolvemos ao longo do tempo com as nossas experiências, tá? E o mais superior desses processos é justamente a aquisição de padrões morais que levam a uma ética comportamental superior. Beleza? Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre é por afeição a ele. E ele pode a esta misturar uma reminiscência das paixões humanas. A gente vê isso praticamente em todos os livros da série A Vida no Mundo Espiritual do André Luiz, onde questões de vidas passadas se somam, né? E espíritos se unem de forma obsessiva a espíritos encarnados, a pessoas encarnadas, pelo desejo de nutrir-se dela, ou se vingar dela, ou sugar dela as energias. Por quê? Porque em algum momento esses espíritos conviveram, tá? Na vida material. E eles conviveram na vida material e foram unidos por quê? Porque naquele momento eles tinham afinidade, certo?
E talvez essa afinidade causou um comprometimento entre os dois, e aí um desencarnou e o outro continua vivo, ou então em vidas futuras, um continua desencarnado e o outro está encarnado, mas aquela afinidade que na vida anterior, que ainda não foi trabalhada por esse espírito encarnado, porque se já foi trabalhado ele não consegue se afinizar, tá? Então, o espírito está encarnado, aquela afinidade da vida anterior que o comprometeu continua existente nele porque não foi trabalhado ainda. Aquele espírito se conecta com essa afinidade, podendo influenciá-lo, tá bom? Então eles podem sim se unir a nós pelas paixões humanas, tá? Continuando. Os espíritos se interessam pelas nossas desgraças, né? Desgraças é engraçado, e pela nossa prosperidade. Aqueles que nos querem bem afligem com os males que experimentamos durante a vida, né? Afligem-se, né? Os bons espíritos também fazem todo o bem que lhes é possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque estes males nenhum proveito têm para vós e porque, nesse caso, sois como o doente que rejeita o remédio amargo que deve curá-lo. Então, momento atual, tá? Eu vou botar minha imagenzinha aqui para cima. Momento atual, tá? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e ficam felizes com as vossas alegrias. Então, nós temos espíritos do bem, nossos anjos da guarda, nossos mentores, tá? A gente tem muita dificuldade de entender que anjo da guarda é esse, que ele não vem aqui, para na minha frente, se materializa e fala comigo. Então, ele é um ser que existe conosco, está conosco esse tempo todo, tá? Mas a gente tem dificuldade de visualizá-lo, mas ele está aqui, ele é o nosso contato direto com os bons espíritos, certo? Então vamos ajudá-lo no contato conosco, influenciando a nossa vida, nos ajudando. Eles se afligem quando nós recebemos, né, algum tipo de influxo, algum mal, algum revés, né? A gente considera mal, mas eles sabem que aquele mal é um bom remédio, tá? É um remédio amargo, mas necessário nesse momento. Eles sabem disso. E eles se afligem, então eles ficam felizes quando a gente dá uma boa resposta, e ao mesmo tempo eles se afligem quando a gente, diante de uma dificuldade, em vez de aproveitar a dificuldade para o positivo, tá? A gente se amargura, certo? E aí o que acontece? Por exemplo, coisas boas do coronavírus, novo coronavírus, o que ele fez com a gente? Coisas boas, uniu as famílias, inevitável. 2, fez a gente perceber que, de certa forma, aqueles cegos sociais, aquelas pessoas que durante muito tempo, desde o fim da escravatura no Brasil, a gente fazia vista grossa e tinha uma certa conivência e convivia de forma não indignada com a miséria, tá? Fez com que isso agora viesse à tona de uma forma muito forte. Tá? Então, se a gente não sair dessa daqui a pouco tempo mesmo, questão de meses, querendo melhorar a vida dessas pessoas que hoje estão passando uma dificuldade muito maior do que as nossas queixas porque estamos dentro de casa, tá? Porque a gente está dentro de casa com comida, eles estão dentro de casa porque eles não podem sair, mas não tem nem como conseguir um prato de comida, tá? Então, se a gente não aprender com isso tudo e sair melhor, a gente está, mais uma vez, perdendo tempo até o próximo remédio. Entenderam? E como é que a gente se livra do remédio amargo? Trabalhando ativamente para justamente aproveitar a lição, tá? E aí eles continuam. E aí, nesse momento que a gente não está aproveitando a lição, eles ficam muito tristes, tá? Porque eles estão ali dispostos, preparados. Os espíritos, quando percebem que a gente quer se melhorar, eles vêm e dão muita ajuda, intuição, vibração positiva, luz do conhecimento, o que vocês imaginarem. Qual a natureza do mal que faz os espíritos mais se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? Resposta, todo mundo sabe que é o mal moral, que é o de maior dificuldade. O Kardec faz um comentário, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que acompanham são meios de alcançar o estado melhor, o espírito se aflige mais pelos males morais, porque eles vão sobreviver ao corpo, vão sobreviver a essa vida, são comprometimentos que a gente vai levar para a vida espiritual. E se a gente chegar na vida espiritual com esses males morais, tá? A gente vê pelas obras do André Luiz que, por afinidade, a gente vai se conectar com espíritos que vão nos buscar também, que tem essa questão da moralidade comprometida, tá? E aí podem fazer com que a nossa primeira fase do retorno à vida espiritual seja muito sofrida. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm
por nós maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos, sem dúvida, e frequentemente nos protegem como espíritos conforme seu poder. Então, nós não nascemos em família, tá? Por acaso, é por afinidade. E quando um membro da nossa família desencarna, ele continua sendo família. Ele continua conectado com a gente, tentando nos ajudar, proteger, intuir da melhor forma possível, tá? São sensíveis às afeições que lhe conservamos? Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que quem ajudou e salvou e tirou o André Luiz do umbral foram justamente as preces da mãe dele, tá? Que durante 8 anos foram consecutivas tentando ajudá-lo, e o André Luiz conseguiu finalmente, depois desse tempo todo, pedir ajuda, e ela estava ali do lado dele para socorrê-lo, tá? Bom, resumo, e eu quero que a gente fique na cabeça. Primeiro, né? Olha só, eu anotei. Apesar de todas as dificuldades que a gente está vivendo, os bons espíritos estão do nosso lado desde que nós nos coloquemos, nos predisponhamos, a gente se coloque para melhorar, tá? Então os espíritos bons vão estar do nosso lado sempre que a gente trabalhar na direção deles. Tá? Parafraseando isso é um dito árabe: quando nós damos um passo na direção de Deus, Deus dá 1 milhão de passos na nossa direção através dos bons espíritos, tá bom? Mas tenham sempre em mente que eles estão para nos ajudar, mas eles permitem o nosso livre-arbítrio. E permitindo o nosso livre-arbítrio, eles vão fazer com que nós sejamos, como sempre, responsáveis pelas nossas escolhas e pelas consequências delas, tá? E elas serão consequências positivas tanto quanto mais nós nos comportarmos e agirmos segundo as leis de Deus, tudo bem? E, por último, né, entender que nessa vida, tá, se a gente pegar 12 meses do ano e multiplicar pela nossa idade, esses 3 meses aí que a gente está mais ou menos dizendo que é o tempo que a gente vai passar por essa tribulação, é muito pouco. Se a gente colocar na nossa vida eterna espiritual, isso não é absolutamente nada. Então tenham certeza, a gente vai sair disso, isso vai passar, tá? Isso vai passar. Mas o que importa agora não é a gente fugir de nós mesmos, fugir do presente, falando assim, daqui 3 meses vai ficar tudo bom, tudo melhor. Não, não é isso. Nesse momento, não fujamos de nós mesmos, não fujamos das nossas famílias, não fujamos daquelas pessoas que vêm até nós em busca de ajuda, porque elas de fato estão precisando de ajuda, tá? Porque muito está vendo também na questão do trabalho da humildade de pessoas que antes se julgavam onipotentes e agora estão precisando pedir ajuda também, certo? Então, tenham em mente que vai durar pouco tempo, diante da nossa eternidade isso é muito pouco, é muito melhor agora a gente trabalhar nossa moralidade do que nos comprometermos para né, a gente se compromete ao longo de 3 meses para o resto da nossa eternidade. Olha que coisa complicada, né? Então melhor que a gente agora evolua moralmente. 2, nós nunca estamos sozinhos, tá? Parafraseando o Divaldo, nós sempre só estamos solitários quando não somos solidários. E nesse momento é o momento de estarmos solidários àquele que está do nosso lado, tá? Para que nós, do nosso lado, enquanto coletividade, essa doença é uma doença coletiva, tá? Então, o positivo do coronavírus uniu as famílias. 2, em nenhum momento da história da humanidade nós tivemos toda a humanidade unida por uma só motivação. Nunca houve, tá? Sempre fomos divididos por religião, por crença, por raça, por geografia, por ideais, enfim. Nunca na humanidade tivemos todos juntos por um ideal, certo? 3, nós estamos aprendendo a grande coisa, entender a posse do necessário. O que é necessário para nos tornarmos felizes? Nós estamos percebendo hoje que a nossa vida está desinflando. Na verdade, muito do que nós fazíamos, nós somos agora capazes de fazer, e saberemos que durante um tempo certas coisas deixarão de fazer parte do nosso dia a dia. Ótimo! Aprendam o que é necessário para nos tornar felizes, tá? E percebam que o que é necessário para nos tornar felizes é, assim, um pouco de conforto material e muito conforto moral, tá bom? Bom, para a gente encerrar, que já estamos encerrando, eu gostaria de fazer uma visualização terapêutica com todos nós. Então, vamos nos sentar, tá? Quem está aí deitado, escutando, por favor, senta que é melhor, porque aí a gente alinha nossas linhas de força, tá bom? A coluna ereta, o topo da cabeça querendo encostar
no teto, sem precisar forçar assim. Vamos começar respirando com os olhos abertos, inspirando pelo nariz e soltando pela boca em 2 tempos. Então a gente inspira 1 e solta 2, bem lentamente, tá? Na próxima expiração a gente fecha os olhos. Agora de olhos fechados, sem termos a visão para nos atrapalhar, nós começamos a perceber o nosso peso sobre a cadeira, os nossos pés que estão de preferência tocando o chão, nossas pernas descruzadas, as nossas mãos de palmas abertas para o céu, para o alto, as palmas abertas para o Deus e os dorsos apoiados no nosso corpo. Vamos perceber agora como estão os nossos órgãos, o nosso corpo, analisando o nosso corpo desde o topo da cabeça, descendo lentamente, observando o topo da cabeça, a nossa testa, a nossa têmpora, as nossas orelhas. Não nos fixamos em lugar nenhum, seja por dor, por preocupação. Observamos o nosso nariz, o nosso queixo, boca, nosso pescoço, nosso ombro, nossos braços, nosso tórax, nosso antebraço, nosso abdômen, nossas mãos repousadas sobre as coxas, nossos quadris, observando agora nossas coxas, nossas pernas e nossos pés que tocam o chão. Perceba que naturalmente a nossa respiração vai tomando sua naturalidade. Tentemos mantermos assim, inspirando e expirando lentamente, de preferência pelo nariz. Todas as vezes que o nosso pensamento fugir da nossa respiração, fugir ao momento, nós, muito delicadamente, permitimos que o pensamento se vá e voltamos novamente a atenção para a respiração, no seu movimento natural e eterno, enquanto dure a vida. Inspirando, expirando, vamos nos esvaziando das questões do dia. Agora vamos fazer uma visualização. Percebamos que estamos sentados no topo de uma montanha, cercado de uma floresta, sentados sobre uma rocha muito grande. Estamos ali sentados, observando a natureza, observando as folhagens, as flores, observando os pássaros, as borboletas. Tudo é calmo, tudo é natural. Percebam o conforto que essa observação nos traz. Percebam como nos sentimos bem. Percebemos os sons da natureza. E nos sons da natureza, o som da água cristalina que brota de uma fonte, vai descendo lentamente, ganhando o seu rumo, para se tornar rio, lá na base. E ela faz um tilintar, o som cristalino da água pura, batendo na rocha, tocando os nossos pés. Escutem esse som. A água bate na rocha, bate nos nossos pés em seu caminho, levando-nos a outro ponto. Nesse momento percebemos que uma luz nos chega. Ela é calorosa, harmoniosa. Ela nos traz paz, nos traz conforto. Percebemos que essa luz chega e invade todo o nosso ser. Percebam como nós mudamos quando ela nos chega. Agora, num impulso de tranquilidade, olhamos para essa luz. Nossa, essa luz vem direto do coração de Jesus, que nos chega em toda a sua glória, em todo o seu amor, trazendo-nos paz e tranquilidade. Desfrutem um pouco dessa harmonia, desse amor, desse calor que nos banha em sua plenitude.
que o amor de Jesus que nos uniu possa acompanhar-nos hoje e sempre. Pensamos somente nesse momento, em tudo de bom que podemos já fazer, e como podemos contribuir para que a vida do próximo seja melhor, hoje e no futuro próximo. Voltando agora a sentir o nosso peso na cadeira, sentir-nos presentes de novo na nossa vida material. Na próxima expiração, abrimos os olhos. A gente pode respirar fundo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela presença de vocês aqui comigo, tá? A certeza de que Deus sempre está presente através de seus emissários. Nosso maior exemplo, Jesus, os mentores, amigos e o nosso anjo da guarda, sempre conosco. Um ótimo domingo a todos. Fiquem com Deus.